Desde o início das campanhas, Lula e Bolsonaro têm trocado acusações. Em Alagoas, o petista relembrou a CPI da Covid para atacar o governo de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Bom, estamos acompanhando as imagens de Lula em Recife, ele que falou para muitas pessoas, estava acompanhado de muitos apoiadores, e a gente vai trazer, inclusive, falas dele. Ele conversou com os apoiadores, criticou a gestão de Jair Bolsonaro, enalteceu as administrações do PT no governo federal e falou em colocar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na cadeia. Bem, daqui a pouco a gente traz, então, os detalhes da fala de Lula na capital de Pernambuco, em Recife, porque hoje, em Duque de Caxias, o presidente Jair Bolsonaro retomou a CPI da merenda em São Paulo para atacar o vice de Lula, Geraldo Alckmin, e também o candidato petista. Vamos acompanhar. Falar em merenda escolar, o Lula vai muito bem. O seu vice é o ladrão da merenda escolar em São Paulo. Não tem comparação entre o meu governo e o do Lula no tocante à gestão e respeito com o dinheiro público. Água e óleo. Também não tem comparação nas questões de família, de respeito ao próximo, de respeito à mulher. Não existe comparação. Bom, troca de acusações, muitos ataques das duas partes, Felipe. Como você analisa esse momento crucial da campanha? Quem ganha e quem perde com esse tipo de posicionamento? Quem ganha é ninguém. Quem perde são os eleitores, né? Mais uma vez, a campanha está sendo discutida nível de esgoto, né? Ninguém apresenta proposta, ninguém quer saber de projeto para desenvolver o país, ninguém quer saber de projeto econômico. O pessoal está preocupado em trocar acusações, né? E o que eu acho engraçado nessa denúncia do Bolsonaro é que ele utiliza uma CPI da merenda que foi inconclusiva. Quando eu digo inconclusiva, não gerou nenhum tipo de condenação ao Alckmin, e ele pega essa CPI, né, e chama o Alckmin de ladrão de merenda escolar. Que baixo, Bolsonaro. Do outro lado, né, se for levado em consideração que a CPI é válida, logo a CPI do Covid também traz dados problemáticos para o Bolsonaro, né? Então não dá para ter dois pesos e duas medidas, né? Então, infelizmente, nós estamos vendo uma campanha completamente violenta de ambas as partes, uma campanha completamente pesada, uma campanha sem apresentar qualquer tipo de projeto para a população. Então, perdemos todos nós como nação, né? Infelizmente. E o Marco Antônio vai comentar, inclusive, a fala de Lula em Recife. Vamos acompanhar. E é através daquele relatório que a gente vai colocar Pazuello na cadeia. É através daquele relatório e da quebra do sigilo de 100 anos do Bolsonaro que a gente vai ver quem é honesto nesse país. Na verdade, essa fala de Lula foi em um comício em Salvador, na verdade, em Alagoas, Maceió, isso, capital de Alagoas, Maceió. Hoje ele esteve em Recife, capital de Pernambuco. Marco, o que você acha dessa fala de Lula? Ministro Pazuello, ex-ministro Pazuello na cadeia? Seria possível? Primeiro que, de novo, a gente vê essa retórica autoritária, completamente abusiva do Lula com relação ao Pazuello. Acho que o Felipe esqueceu de contar a segunda parte da história da CPI da Covid para vocês. A primeira parte é que foi um circo. A gente viu o circo, a gente viu as expressões circenses, né? Randolph Rodrigues, Omar Aziz, Renan Calheiros, do pântano. Como é que é? Sujeitos do pântano da política, né? Figuras pantanosas, figuras diferentes.
e que emergem, né, de vez em quando no noticiário brasileiro, sempre com viés oportunístico. Daí você vai e nota que o PGR não deu encaminhamento a uma série de demandas dessa CPI circense ridícula e sobre várias outras acusações que foram realizadas ao governo federal na figura do Bolsonaro. Então isso daí está descartado. Esse negócio, essa brincadeira que o Felipe faz de equivalência moral das duas campanhas é falsa. Não existe isso. Você vê de um lado a campanha de petista falando que o Bolsonaro é canibal. Canibal. Uma piada que foi feita no CQC. Quem lembra do CQC, dos quadros do CQC, vai lembrar. Colocaram, inclusive, um teste para ver se ele estava falando a verdade ou não, de polígrafo, fazendo uma brincadeira com ele. Daí aparece no dia seguinte manchete na Folha de São Paulo, escrito: a tribo Yanomami se pronuncia contra a fala de Bolsonaro, um negócio que aconteceu há mais de, 7, 8 anos. Um negócio ridículo, patético. A gente vê toda hora essas bizarrices acontecendo na nossa frente. E daí vem o Lula e fala em prender, quer dizer, tem ato mais arbitrário, mais autoritário. O chefe do executivo, Daniel, não manda prender alguém, ele simplesmente não detém essa prerrogativa. Quem tem essa prerrogativa é a autoridade policial que investiga e é o juiz que determina a prisão, é o judiciário. Então não sei para quem que o Lula está falando ou se ele reconhece o Estado de Direito que está acima dele. Porque isso é coisa de ditador, isso não é coisa de cara que está se candidatando a presidente da República. E a gente sabe qual a relação dele com ditaduras. A gente sabe como ele gosta de tratar bem ditadores de esquerda, amigos dele. Então fica muito simples quando você enxerga por essa ótica. Do lado do Bolsonaro, não tem absolutamente nada de falso em falar que o lado do Lula, se pegar o Brasil, vai transformar numa Venezuela. É simples assim. Enquanto o Marco fala em argumento, o Felipe faz sinais de reprovação. Você não concordou com o Marco? Não, em nada. Não, concordei com alguns pontos, né? Por exemplo, óbvio que o chefe do executivo não pode mandar prender ninguém, não é? Mas é uma retórica, ele está falando para o público dele. Ele está usando a retórica. Sim. Se eu pegar as palavras do Bolsonaro... Bela retórica. Se eu pegar as palavras do Bolsonaro também e colocar aqui, tem absurdos, assim, monstruosos. Ele, inclusive, pediu desculpa. Ele pediu desculpa pelo jeito que ele fala. Entendeu? Ele reconheceu que fala de jeito errado, coloca agressão, bombardia em relação a assuntos sérios, né? Ele pediu desculpa para o povo, para o eleitor, né? Então, assim, foi uma questão retórica. Agora, pegar esse argumento e falar que Lula quer instituir o autoritarismo para mandar o Pazuello para a prisão, isso é balela. O fato, Marco, é que morreram de Covid aproximadamente 7 milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, morreram 700 mil pessoas. 10% da morte de Covid no mundo todo foi no Brasil. E o Brasil tem 3% da população do mundo. Ou seja, a política foi errada contra o Covid. Não dá para bater palma na política que teve aqui contra o Covid. Cada uma que a gente tem que ouvir na sexta-feira. E agora eu vou defender. Agora vamos falar a verdade, né? A gravidade de uma pessoa que não respeita as instituições é falar que o Alckmin é ladrão por conta da CPI da merenda, que foi inconclusiva. Não teve ação, não teve processo, não teve condenação. Ou seja, na minha opinião, autoritário é não observar a lei. Nossa, você tá nesse caso, Marco, desculpa. Você está tentando fazer um malabarismo aqui, Felipe. Desculpa. Eu não estou entendendo isso daí, hein? Malabarismo você nenhum. Você está parecendo filiado você pode pegar a frase do Lula. Você pode pegar a frase do Lula. Você se apresenta como um não petista.